Vamos de prancheta do PVC para mostrar como é que o São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras para depois vencê-los nos pênaltis? Roda a vinheta, por favor. Vamos dar a prancheta em homenagem ao gramado do Mineirão. Tá melhor essa aqui ou tá melhor essa aqui? Qual tá melhor? Qual você quer? Acho que vamos tentar com a nova. Essa aí, vamos tentar com essa. Essa aqui, tá bom. Então vou fazer assim. Ó, você viu que semana passada a gente falou que tinha um jogo de muito duelo individual. E teve mesmo, né? O Nicão vinha pelo lado esquerdo, marcado pelo Marcos Rocha. O Gomes era para sobrar. O Gomes era para ser a sobra. E aí quem marcava o Caleri era o Murilo. Só que o Caleri não deixava isso acontecer. Então o Caleri vinha jogar em cima do Gustavo Gomes, às vezes vinha jogar na ponta esquerda, às vezes vinha jogar na ponta direita e obrigava a movimentação do São Paulo, a movimentação da defesa do Palmeiras. O Luciano foi marcado muito de perto pelo Richard Rios. Não entendi por que o Abel deixou o Richard Rios. O Pablo Maia cuidou estupendamente do Rafael Veiga. Enquanto o Zé Rafael era marcado, o Alisson marcava o Zé Rafael. Inverteu o número aqui, né? E assim se dava o contraste individual. O Wellington fez um grande duelo com o Mike, do lado de cá. E ele queria o Nicão para fazer esse movimento, da ponta para dentro, abrir o corredor para o Wellington jogar. E o Nicão incomodava o Marcos Rocha. Embora o Marcos Rocha tenha feito uma grande partida, para mim o Marcos Rocha foi o melhor jogador do Palmeiras em campo. Aconteceu a mesma coisa aqui. O Rafinha, o Rony e o Lopes ficava com o Diego Costa. E o Arboleda sobrava. E foi o tempo inteiro duelos individuais assim. O jogo todo com esses duelos individuais. Alguns vencidos pelos São Paulinos. O Wellington foi bem na marcação do Mike, apesar do Mike ter quase feito o gol 2 vezes. E o Caleri é um fenômeno de movimentação. Como ele disse, chato, forte, sai do marcador dele, vem no outro marcador, atrapalha o sistema de marcação do adversário, criou a chance do Nicão, que finalizou e aí fez a defesa o Everton. E só não fez o gol da vitória aos 32 do segundo tempo, na minha opinião, porque ele estava machucado desde os 28. O Caleri foi um dos pontos mais importantes do São Paulo. Quem entrou muito bem depois também no lugar do Rafinha foi o Moreira. Partidaço do menino Moreira. 2 perguntas para a sua prancheta, PVC. O Marcos Vinícius Alves, ele diz aqui que o Carpini mexe melhor no segundo tempo do que o Dorival. Concorda? Não tem elemento ainda para isso. A gente vai daqui a pouco conectar. Esses elogios da vitória são muito mais fáceis, né? Então, eu acho que vai ter um tempo. O Dorival mexeu bem algumas vezes, mexeu outras vezes com menos peças. Eu acho que o Carpini, o técnico vai se fortalecer. O jogo de ontem foi muito importante para a carreira dele. O primeiro título é uma Supercopa. A Supercopa é um torneio de abertura de temporada. Ninguém entra para perder, mas não é a ambição da temporada, a Supercopa. A afirmação é ganhar do Palmeiras. A grande afirmação da vitória de ontem não é a Supercopa. Eu até escrevi que o troféu que o São Paulo não tinha, e é muito legal você ter na galeria todas as taças possíveis, né? São Paulo não vai ser campeão carioca, né? Então não é possível ser campeão carioca chamando-se São Paulo Futebol Clube. Então, a grande afirmação ontem não é ganhar a Supercopa pelo que significa a Supercopa. A grande afirmação ontem é se colocar no nível do Palmeiras. É o clube que incomoda o Palmeiras. Na era Abel Ferreira, são 21 clássicos choque-rei, 7 vitórias do São Paulo, 7 vitórias do Palmeiras e 7 empates. O São Paulo complica a vida do Abel muito. Como disse o Caleri na semana passada, eles não gostam de jogar com a gente. Eu gostei do post que o São Paulo fez. Vai lá, André. Não, é só para não perder o gancho dessa história do Nicão, que o PVC falou, o Carpini, ele é um especialista em resgatar jogadores, né? Ele fala que não é de desistir de jogador.
o Nicão é um jogador que estava em lista de dispensa quando chega no São Paulo, porque quando ele é contratado, ele chega com o status de um grande jogador, o melhor jogador ou um dos melhores da história do Atlético Paranaense. Não vinga no São Paulo, aí é emprestado para Cruzeiro, fica em lista para ser emprestado, chega a proposta, não vai, aquela coisa toda. E o Nicão é um jogador que foi treinar nas férias, se preparou na pré-temporada e chamou atenção não só pelo comportamento fora de campo, mas também o comportamento, claro, dentro de campo. E aí, quando o Carpini encontra o Nicão, ele tem uma boa conversa com o Nicão, e aí ele fala, vou dar uma oportunidade para você. E na semana dos treinamentos para a Supercopa, pós-clássico contra o Corinthians, que o Lucas não está 100%, e isso que o PVC falou é bem verdade, essa questão de ter mais força física, o desempenho nos treinamentos foi muito bom do Nicão. Então é aquela coisa, o jogador se escala. E aí o Nicão ganha vaga. Então, assim, internamente o Nicão está com muita moral no São Paulo, muito em função dessa pré-temporada que ele fez, do esforço dele e, claro, com a ideia do Carpini de dar oportunidade para o jogador. O Nicão chegou com a 10. Boa, vou interromper o assunto rapidinho, só para avisar que o Atlético acabou de anunciar oficialmente o Bernard de volta, acertou a contratação do meio-campista até dezembro de 2027, lembrando que ele foi ídolo, campeão da Libertadores de 2013, bicampeão mineiro em 2012 e 2013, e vai chegar no meio do ano, depois de finalizar o vínculo com o clube atual dele. E aí, o que vocês acharam do Bernard de volta? Achei o último ato do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano não é oficial, mas ele aceitou o convite da CBF, ele vai se despedir. O Atlético, na semana passada, já tinha, na semana retrasada já, o Edinaldo Rodrigues, assim como o Edinaldo Rodrigues telefonou para o Júlio Casares para avisar que ia contratar o Dorival Júnior, o Edinaldo Rodrigues telefonou para o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, para dizer, olha, eu vou conversar com o Rodrigo Caetano para contratá-lo. O Rodrigo Caetano faz o seu último ato como dirigente do Atlético Mineiro e faz uma grande contratação que a torcida queria. E num dia posterior à derrota sofrida, extremamente sofrida para o Cruzeiro no sábado passado. O Atlético jogou 2 vezes contra o Cruzeiro na Arena MRV, perdeu as 2 e não fez nenhum gol. E 2 dias depois, vamos mudar de assunto? Vamos. O Bernardo está contratado. Ele vem para jogar nas 3 funções atrás do Hulk. Ele pode ser o ponta direita, ele pode ser o ponta esquerda, ele pode ser o meia central junto com o Paulinho, porque está jogando assim por dentro no Panathinaikos. É um jogador que tem identidade com o Atlético e a torcida vai ficar extremamente feliz com a notícia hoje. Vai mudar o assunto da derrota. E fez gol no fim de semana pelo Panathinaikos, né? Ele fez gol no fim de semana. E é um jogador que o Felipão gosta muito, né? Acho até ruim que muita gente fala assim, ficou marcado 2014, aquela coisa da alegria nas pernas, mas de fato o Bernardo ele tem uma história gigantesca dentro do Atlético, é um jogador que tem desempenho, é um jogador que foi, é verdade, para um mercado um pouco mais distante, sem vitrine, mas para o futebol brasileiro o desempenho, principalmente no Atlético, onde ele tem identificação, é uma bela sacada. Acho que o Atlético foi muito assertivo, foi muito bem na contratação do Bernardo. O Bernardo jogou na Inglaterra, né? PVC. Jogou no Everton antes da Grécia.